Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênçãos. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem possa ganhar a vida em nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vê Isaías 53, 4, 5, Isaías 53, 10, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 2, 9, Gálatas 3, 13, 14, 2 Coríntios 8, 9, 9, 8, Mateus 27, 35, 36, Hebreus 12, 2, 2, 9, Mateus 27, 46, 51, Efésios 1, 5, 6, Isaías 53, 8, 1 Coríntios 6, 17, Romanos 6, 6, Colossenses 3, 9 e 10. Carta de ensino à Aliança de Jesus, de Derek Prince. Nessa carta, continuamos a estudar o tema da aliança com o objetivo de chegarmos a uma compreensão da nova aliança, que foi feita através da cruz de Jesus. Mas o conceito de aliança remonta à história do povo de Deus e sinto que muitos cristãos apenas usam a palavra aliança sem qualquer apreciação real do que está envolvido. Assim, o meu propósito tem sido voltar a algumas das alianças originais de Deus, particularmente as que ele fez com Abraão, que vimos com algum detalhe em Gênesis 15. Mostrei-lhe que aqueles que querem ser santos ou santificados, ou assidim, devem fazer uma aliança baseada no sacrifício. Esse é o único relacionamento que Deus reconhece definitivamente. De fato, na Bíblia, todo relacionamento permanente entre pessoas tem que ser baseado numa aliança. Não há outra base para relacionamentos efetivos e permanentes. Uma das características do nosso cenário contemporâneo é que existem muitos poucos relacionamentos permanentes. E a razão básica é que as pessoas já não estão dispostas a aceitar o compromisso de uma aliança. Sem uma aliança, não pode ter relacionamentos bíblicos e permanentes. Sem uma aliança, não pode ter relacionamentos bíblicos e permanentes. Na aliança de Abraão com Deus, em Gênesis 15, notamos que era baseada no sacrifício de animais. Abraão foi obrigado a arranjar os animais sacrificiais, matá-los, cortá-los em pedaços e, em seguida, na pessoa do Espírito Santo, sob a forma de uma tocha de fogo, o Senhor passou entre as peças. Eu acredito que Abraão também passou entre as peças. E passando pelos pedaços do sacrifício, eles entraram numa aliança um com o outro. Isso pode ser descrito como uma forma primitiva de aliança, mas o princípio é muito vívido e é por isso que escolhi falar disso. A única base para um relacionamento permanente é uma aliança. E uma aliança requer um sacrifício. Através do sacrifício, as partes que fazem a aliança entram num relacionamento totalmente novo entre si. No entanto, a aliança que o Senhor fez com Abraão, em Gênesis 15, foi em muitos aspectos incompleto. Se o estudar, é muito interessante que nenhuma provisão seja feita para o próprio Abraão, naquela aliança. As únicas provisões são para os seus descendentes. Em segundo lugar, nunca é chamada de aliança eterna. Como afirmei, na minha opinião, e há pessoas que desafiariam isso, essa aliança foi cumprida quando Deus trouxe Israel para a terra de Canaã, sob o comando de Josué. No entanto, não foi a aliança final entre Deus e Abraão, uma aliança e a minha aliança. E enquanto olhamos para isso, quero que esteja dizendo para si mesmo, onde está o sacrifício?
é uma espécie de enigma bíblico. Onde está o sacrifício? Então, começamos agora em Gênesis 17, 1, até o versículo 8. Essa é a declaração efetiva da realização da aliança. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissamente. Gênesis 17, 1, 2. Observe que a primeira aliança era uma aliança. A esta, Deus chama de minha aliança. É diferente. No Salmo 55, o Senhor disse: Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram a minha aliança, baseado no sacrifício. Salmo 55. Existem duas correntes na Bíblia. Há uma aliança e há a minha aliança. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Gênesis 17, 3. Eu só quero dizer que nunca tenha vergonha de estar deitado de rosto no chão, diante de Deus. Muitos maravilhosos homens de Deus estiveram nessa posição antes de si, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Gênesis 17, 3, 4. Agora vem a mudança de nome que vimos. Até aquele momento, ele foi pai elevado, exaltado, Abraão. Agora vai tornar-se Abraão, pai de uma multidão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17, 5. Repare que Deus fala no tempo perfeito, embora nada tenha mudado, visivelmente. No que diz respeito a Deus, quando ele diz algo, então é. Não houve mudança em Abraão. Ele ainda não tinha um filho seu com Sara. Deus disse, eu te fiz um pai de muitas nações. Paulo disse em Romanos 4, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E uma vez que Deus chamou uma coisa, é isso que é. Pode não ver a evidência, mas é assim que é. Está resolvido. Versículo 6. E te farei frutificar grandissamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Gênesis 17, 6, 7. Note agora que a primeira pessoa mencionada desta aliança, até o fim, é o próprio Abraão e os seus descendentes depois dele. Observe também que houve uma mudança de nome. A primeira aliança não mudou seu nome. Na Bíblia, uma mudança de nome é sempre extremamente significativa. Isso indica algo que Deus trouxe a uma pessoa. E então repare que esta é uma aliança eterna. Vejamos novamente o versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Observe agora que a primeira ênfase não está numa terra, mas num relacionamento. Eu serei o teu Deus. Então chegamos à terra. Versículo 8. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Gênesis 17, 8. Isso no que me diz respeito, sendo um crente na Bíblia, resolve a questão de a quem pertence a terra de Canaã. Foi resolvido 4.000 anos atrás. As pessoas podem argumentar, as Nações Unidas podem votar, as pessoas podem lutar, mas em última instância, isso está resolvido. Essa é a aliança. É bastante interessante. Anos atrás, em 1947, eu morava em Jerusalém e era um período de tremenda tensão. Os árabes e os judeus lutavam. Havia franco-atiradores nas ruas. Nunca se sabia quando um prédio seria dinamitado. Quero dizer, todo mundo estava vivendo sob tensão. Entrei numa loja judaica de suprimentos elétricos e queria apenas comprar um eletrodoméstico. O homem disse-me, é uma época terrível, esta em que estamos. E sendo o tipo de pessoa tola que eu era naquela época, disse, bem, eu tenho a minha vida eterna. Então, não importa o que aconteça comigo. Ele ripostou, na nossa Bíblia, não há nada sobre a vida eterna. Nessa altura, todos os que estavam na loja interessaram-se por essa pessoa estranha.
Eu disse-lhe: e o que diz em Gênesis 17? E citei em hebraico: e te darei a ti e à tua descendência, depois de ti, a terra de tuas peregrinações. E continuei: Deus disse que ele daria primeiro a Abraão e aos seus descendentes depois dele. Até esse tempo, Abraão só teve a terra o suficiente para ser enterrado. Se não houver ressurreição, essa promessa nunca poderá ser cumprida. Bem, eu garanto que houve um silêncio mortal naquela loja. Se não convenci mais ninguém, pelo menos convenci a mim mesmo. O derramamento de sangue e o sacrifício. Agora temos a aliança, mas ainda não encontramos o sacrifício, certo? Nenhuma aliança é válida sem o sacrifício. Então, continuamos a ler agora no versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis 17, 9 e 14. Mostrei-lhe que onde quer que haja uma aliança, há um sacrifício. E onde quer que haja um sacrifício, há derramamento de sangue. Bem, aqui tem a aliança e tem o derramamento de sangue. Não se pode circuncidar sem o derramamento de sangue, mas não há sacrifício. Mas o sangue dessa aliança é tirado do próprio corpo de Abraão e dos seus descendentes. Então, acredito que Deus está dizendo: eu vou providenciar um sacrifício vindo dos teus descendentes. Essa é apenas uma pequena indicação de onde o sangue virá. Então, agora, vamos para o Novo Testamento. Um dos temas de Hebreus é a aliança. Primeiro de tudo, vamos para Hebreus 9, 13 e 14, para entendermos o contexto. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, estes eram apenas sacrifícios de animais como os oferecidos pela lei. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus 9, 13 e 14. Jesus era tanto sacerdote quanto sacrifício. Ele, o sacerdote, ofereceu-se como um sacrifício puro e sem pecado para Deus através do Espírito Eterno. Jesus era tanto sacerdote quanto sacrifício. Deixe-me salientar que cada transação significativa no plano da redenção de Deus envolve o Pai, o Filho e o Espírito. Toda a divindade está envolvida, a encarnação. Deus, o Pai, encarnou o Filho através do Espírito Santo. O batismo de Jesus, Deus Pai falou ao Filho, o Espírito desceu sobre ele. O ministério de Jesus, Atos 10, 38. Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso sempre me abençoa sobre o ministério da cura. Pai, Filho e Espírito estão nele. Então, o sacrifício, Jesus o Filho, ofereceu-se ao Pai através do Espírito. Depois, na ressurreição, Deus o Pai levantou o Filho da morte pelo Espírito Santo. No fim de Pentecostes, Jesus o Filho recebeu do Pai o Espírito e o derramou sobre os seus discípulos. É como, e quero dizer isso reverentemente, as 3 pessoas da divindade invejosamente não quisessem ser deixadas de fora da redenção. Assim, toda a grande transação da redenção envolve a divindade no seu todo, Pai, Filho e Espírito. Então, aqui neste versículo, temos Jesus o Filho que se ofereceu ao Pai através do Espírito. Continuando lendo esse versículo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências
das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte. Hebreus 9, 14 e 15. Já sabe que não há aliança sem uma morte, uma vida entregue e sacrificada, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Hebreus 9, 15. Todas as pessoas que quebraram a lei sobre a primeira aliança não tiveram um sacrifício efetivamente suficiente até que Jesus morreu. Os sacrifícios da lei cobriam temporariamente o pecado. Eles nunca resolveram de vez a questão do pecado. De fato, Hebreus diz que nesses sacrifícios uma lembrança era feita novamente do pecado a cada ano. Acho que o escritor estava pensando particularmente em Yom Kippur, o dia da expiação, quando o povo judeu acredita que se fizer as coisas certas, terá perdão por um ano. Mas no próximo dia da expiação, eles têm que voltar novamente, reivindicando seu perdão. Nunca poderiam tratar o pecado permanentemente. Continuando a ler no versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9,15. Observe a ênfase em eterna. É uma herança eterna através do Espírito Eterno. Agora o versículo 16. Porque onde há testamento, no grego diz aliança, o que é a mesma palavra, é necessário que intervenha a morte do testador, do que faz a aliança. Então, quando usamos a palavra testamento, não temos problema, porque estamos acostumados a falar sobre uma última vontade e testamento, e sabemos que o testamento não é válido até que a pessoa tenha morrido. Mas veja, há uma lacuna no nosso pensamento, porque quando pensamos numa aliança, não vemos o mesmo. Mas o que o escritor de Hebreus está dizendo é que uma aliança não é válida enquanto aquele que a faz viver. Deixe-nos ler isso de novo, mais o versículo seguinte. Porque onde há testamento, aliança, é necessário que intervenha a morte do testador, do que faz a aliança. Porque um testamento, uma aliança, tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador ou que faz a aliança viver. Hebreus 9, 16, 17. Veja, é por isso que não há aliança sem um sacrifício. Quando o Senhor e Abraão caminharam entre as peças desses animais, cada um deles disse: é onde eu dou a minha vida. Não pode entrar numa aliança sem sacrificar a sua vida. Não pode entrar numa aliança sem sacrificar a sua vida. Espero que possa ver as implicações disso, porque são muito abrangentes. Temos uma visão muito superficial do que é o Novo Testamento, porque não o chamamos de nova aliança. Mas é a nova aliança e não é válida enquanto as pessoas vivem. Aqueles que estão no relacionamento da aliança devem ter passado pela morte. O que acabei de transmitir já ficará mais claro, mais para frente. O início da nova aliança. Agora vamos até onde Jesus, a semente de Abraão, iniciou a nova aliança. Mateus 26, 26 e seguintes. E quando comiam, isso é, na última ceia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Mateus 26, 26 e 27. Qualquer pessoa que não bebesse não estava na aliança. Tinha que beber para estar na aliança. Então ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança. Algumas traduções deixam de parte a palavra nova, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Então, há o estabelecimento da nova aliança e está no sangue de Jesus. Vamos agora para Gênesis 14. Gênesis é realmente o livro de Gênesis. É a gênese de todo o desenvolvimento significativo. Gênesis 14, 18. Este é outro incidente na vida de Abraão. Ele acabara de derrotar os reis que destruíram Sodoma e capturaram Ló. Abraão foi atrás deles porque Ló era o seu sobrinho. Então, ele estava voltando da vitória com todo o despojo e uma pessoa estranha o encontrou, uma das pessoas mais misteriosas da Bíblia. O seu nome era Melquisedeque. Melquisedeque é uma palavra hebraica. Melqui é rei e Zedeque é justiça. Seu nome significa rei da justiça. Também diz que ele era sacerdote do mais alto Deus. Ele combinou os dois ofícios de rei e sacerdote. Vamos ler agora os versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe, Melquisedeque, o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Esse é o primeiro uso na Bíblia da palavra sacerdote. E note que não era um sacerdote levítico, porque sob a lei, o sacerdócio foi para Levi, o reinado foi para Judá. Eles eram separados. Mas aqui está um homem que combina a realeza e o sacerdócio. E ele é tão elevado nas coisas do Espírito que abençoa Abraão. A Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior. Quero que note a troca entre Melquisedeque e Abraão, porque isso realmente dá-nos uma lição. Primeiro de tudo, Melquisedeque deu a Abraão algo que Abraão não tinha, dado a Melquisedeque. Isso nunca é verdade no sacerdócio levítico. Eles só deram às pessoas algo que as pessoas já lhe haviam oferecido. Em segundo lugar, em troca, Abraão deu-lhe 1/10 ou dízimo de tudo. Quais foram as coisas que Melquisedeque deu a Abraão? Pão e vinho. Agora veja. Isso foi extremamente significativo porque na última ceia, quando Jesus trouxe o pão e o vinho e o deu aos seus discípulos, ele estava dizendo: Este é o sacerdócio de Melquisedeque restaurado em mim. Acho que é muito interessante para nós, o povo da nova aliança de Deus, ver que a celebração do pão e do vinho remonta ao pai da nossa fé, Abraão. Não é iniciado sob a lei, não era novo no Novo Testamento. Isso remonta a Abraão. E outra coisa remonta a Abraão é o quê? O dízimo. Isso não foi iniciado na lei, foi continuado na lei, mas começou com Abraão. Há algumas denominações que estão muito interessadas nas suas tradições litúrgicas. Eu não sou membro de um grupo litúrgico, aprecio a liturgia, mas não pertenço. Louvado seja Deus. Tenho uma tradição que remonta a 4.000 anos. Quando tomo o pão e o vinho, estou dizendo com isso que sou descendente de Abraão. E quando tomo o pão e o vinho, e se der o meu dízimo a Deus, também estou lá na tradição que tem a sua origem do tempo de Abraão. Acho que isso deveria encorajar alguns de nós que não têm um longo histórico denominacional. Nós, pelo menos, voltamos às nossas raízes, sabe? As raízes são uma coisa que realmente entusiasmam as pessoas. Bem precisamos empolgar-nos com as nossas raízes. Hoje, porque Paulo diz que fomos enxertados na boa oliveira e as suas raízes são Abraão. Eu nunca me sinto inferior e você não precisa de se sentir inferior. Seja o que for, tenha a melhor ascendência se estiver em Jesus. Você é a semente de Abraão. Isso é melhor do que ser qualquer família real da Europa ou do Médio Oriente ou de qualquer lugar do mundo. Glórias a Deus. Voltemos para Mateus 26. Jesus diz: Aqui está o pão, alimente-se dele. Aqui está o vinho, beba. E ele diz: Bebei dele, todos. Quero dizer, eles sabiam o suficiente para saber que estavam entrando num relacionamento muito especial com Jesus e um com o outro. E essa é uma lição importante. Não pode entrar neste relacionamento com Jesus sem entrar num relacionamento com as pessoas que o têm como Jesus. Não está meramente entrando numa aliança com Jesus. Está entrando numa aliança com todos aqueles que estão em aliança com Jesus. Quando entra numa aliança com Jesus, está entrando numa aliança com todos aqueles que estão em aliança com Ele. De certeza, entendemos que isso é perpetuado na última ceia, ou na Eucaristia, ou na comunhão, ou seja o que for, como queira chamar. Uma das coisas que precisamos ter em mente é que não temos o direito de tomar a ceia do Senhor com outros crentes, se não estivermos preparados para cumprir os nossos compromissos de aliança com eles. Não temos o direito de sair daquele lugar e começar a criticá-los, a falar contra eles. Se o fizermos, somos desleais à aliança. Há um livro chamado O Jerusalém, é a história do que aconteceu em Jerusalém durante a Primeira Guerra Árabe, israelense em 1947 a 48. É escrita muito precisa por 2 alemães e eu estava lá na época. Muito do que foi descrito equivale a coisas pelas quais passei pessoalmente. Descreve, por exemplo, uma certa situação em que havia um assentamento judaico, um kibbutz, ao sul de Jerusalém chamado Eision.
que foi invadido pelos exércitos árabes. Ficava tão longe do resto dos assentamentos e dos lugares que os judeus ocuparam que não puderam defendê-lo. Basicamente, todos os defensores deram as suas vidas, com a exceção de cerca de 3 sobreviventes. Um desses sobreviventes era uma jovem judia polonesa. Ela foi feita prisioneira pela Legião Árabe, que é a força militar da Jordânia. Não quero ser mal entendido, mas é uma prática aceite comum, se os soldados capturarem uma mulher na guerra, ela ser o espólio deles. Então, 2 soldados árabes apoderaram-se dela, começaram a tirar-lhe a roupa com a intenção de estuprá-la. E uma coisa incrível aconteceu. Um oficial árabe da Legião Árabe aproximou-se, sacou o revólver, atirou nos 2 soldados e depois tirou um pedaço de pão do bolso, deu a essa garota judia e disse: "Tome isso. Depois de comer isso, está sob a minha proteção. Se partir o pão comigo, esta é uma aliança comigo." E nenhum dos soldados se atreveu a tocá-la. Ela sobreviveu para contar essa história. Veja, ele era um muçulmano, mas tinha um entendimento muito melhor da aliança do que a maioria dos cristãos. Quando tiver partido o pão, fez um compromisso muito solene. Fez uma aliança com aquela pessoa com quem partiu o pão. Num certo sentido, é melhor não partir o pão, se não estiver preparado para guardar a sua aliança. A Bíblia diz que precisamos ter cuidado com o partir do pão. Precisamos examinar-nos. Não diz que temos que examinar outras pessoas. Eu, pessoalmente, tenho trabalho suficiente para me examinar a mim próprio. Não me sobra tempo para examinar outras pessoas. Se houver lá alguém conhecido por não estar a viver a vida cristã ou que não está comprometido com o Senhor, provavelmente essa pessoa não deveria ter permissão para partir o pão, porque há um compromisso envolvido. E é no seu próprio interesse. Porque uma vez que a pessoa tenha partido o pão, espera-se dela que guarde a aliança. A natureza da nova aliança. Agora vamos considerar a natureza dessa aliança. Qual foi o sacrifício? Foi Jesus na cruz. Antes que realmente fosse para a cruz, instituiu a aliança que seria baseada no sacrifício que ofereceu na cruz. Repare novamente que os santos de Deus, os seus Hassidim, são aqueles que cortaram uma aliança com ele na base de um sacrifício. Os sacrifícios da lei eram temporários. Eles apenas pronunciavam o último sacrifício. Quando Deus instituiu com Abraão o rito da circuncisão, em certo sentido, ele disse: "O sangue virá dos teus próprios descendentes." E isso aconteceu. Então, na cruz, Jesus tornou-se o último sacrifício, a base da aliança eterna. Vamos ver a linguagem usada em Hebreus 13:20. Essa é uma das mais belas orações ou bênçãos nas quais o Novo Testamento é abundante. Vamos ler 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Note, Deus fez isso através do sangue da aliança eterna. Observe a palavra eterna. Essa é a minha aliança que Deus fez com Abraão, que era uma aliança eterna. Este é o cumprimento dessa aliança. E entusiasmante é percebermos que através do sangue, Deus pode tornar-nos perfeitos, completos em toda boa obra para fazermos a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável. Repare novamente no sacrifício do derramamento de sangue, sem o qual não pode haver aliança. Quero que pense nesses termos. Na primeira aliança, em Gênesis 15, Deus e Abraão passaram pelo sacrifício para um relacionamento um com o outro. Havia um relacionamento diferente entre Deus e Abraão, depois disso, do que o havia antes. Nós não passamos pelo meio dos pedaços dos corpos dos animais. Passamos por onde? A cruz. E quando passamos pela cruz, entramos num relacionamento de dupla aliança. Primeiro com Deus e depois com todos aqueles que entraram no mesmo relacionamento. Temos que beber do cálice do que outras pessoas beberam. Essa é a aliança. Se recusar o cálice, não tem aliança. Se quer pertencer a Deus, essa é a única maneira pela qual pode fazer. É através da aliança. Deixe-me expressar isso de forma pessoal. Quando passo pela cruz, digo a Deus: entrego a minha vida. Te entrego a minha vida. De agora em diante, não pertenço a mim mesmo. Pertenço a si.
eu vivo para si. Qualquer coisa que me pedir, eu sou obrigado a dar-lhe, mesmo que seja o meu Isaque. Mas, por outro lado, Deus fez o mesmo compromisso comigo. Como eu poderia perder? Deus Todo-Poderoso diz: estou comprometido contigo totalmente para sempre, sem qualquer reserva. Tudo o que precisas que eu tenho é teu. Bem, se não está disposto a fazer essa aliança, simplesmente não tem nenhum senso de valor. Mas também faz o compromisso com seus irmãos. É essa a questão. Não é difícil estar comprometido com Deus. Às vezes é muito difícil estar comprometido com os nossos irmãos. O compromisso de Deus é declarado em muitos lugares, mas olhemos para Romanos 8,32, que diz de Deus: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Se quer memorizar um versículo, este é bom para isso. Como escritor de Romanos, Paulo diz que se Deus deu a Jesus, não há nada que ele irá reter. Esse é um compromisso total. Com ele não é parte dele, mas com ele. Deus também nos dará livremente todas as coisas. Isso é aliança. Esse é o compromisso da aliança de Deus com todo crente que passa pela cruz. Mas o lado oposto da aliança é: Deus, eu abandonei tudo o que tenho, mesmo se necessário, a própria vida. O que quer que reivindique, o que precisar é seu. Eu não retenho nada. Então, definitivamente é um compromisso. Eu acho que a maioria dos cristãos no mundo ocidental que falam sobre o Novo Testamento, a Nova Aliança, realmente não tem ideia com o que eles se estão comprometendo. Se é uma palavra que é impopular na nossa cultura atual, é a palavra compromisso. Não me peça para fazer um compromisso. Eu quero poder voltar atrás. Quando passou pela morte, não pode voltar atrás. Isso é o fim. Não só se compromete com Deus, mas, como eu já disse, está num relacionamento comprometido com os outros que fizeram essa aliança. Não importa qual a raça deles, não importa qual o rótulo denominacional que eles têm, não importa se gosta ou não do que eles parecem, você está numa relação de aliança com eles. A nova aliança, um novo padrão de amor. Acho que João expressou isso claramente em 1 João 3, 16, 17. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Qual é o teste final e a prova de amor? Deixando a sua vida? Esse é o amor do Novo Testamento, o amor da nova aliança. Estabelece um novo padrão de amor que realmente não havia sido dito antes. E então continua no mesmo versículo. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Por que devemos dar a vida pelos irmãos? Porque estamos em uma aliança com eles. Ao passar pelo sacrifício, entreguei a minha vida. Não pode passar pelo sacrifício e manter a sua vida. O próximo versículo mostra o que eles chamam de âmago da questão. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Então, o que quer dizer entregar as nossas vidas? Tornarmos-nos disponíveis. Quero dizer, quando se trata do que possuímos e do nosso dinheiro, é aí que vamos sentir na pele o que é a natureza da nova aliança. E é isso que o mundo está esperando para ver, especialmente os jovens. A geração mais jovem, que aparentemente é quase metade da população mundial, está de certa forma muito interessada em compromisso. São capazes de comprometer-se com algumas coisas estranhas e tolas, porque há um desejo em muitas pessoas de encontrar algo com que se comprometam. Passei por todas as ordenanças e serviços da igreja anglicana e nunca encontrei o que estava procurando, porque eles tornaram as coisas fáceis demais para mim. Sem me perceber, estava procurando algo pelo que dá a minha vida. Mas nem todo mundo é assim. Se eu posso dizer sem parecer pretensioso, essas são as pessoas que valem a pena, e se facilitarmos o nosso cristianismo, não atrairemos as pessoas que realmente poderiam ser pessoas comprometidas. Nós, assim, vamos mantê-las longe. Eles dizem, se é assim que a igreja é, eu não quero isso. Agora, não estou pregando só para os outros. Estou pregando também para mim mesmo. Vamos ver uma pequena descrição disso em Atos 4. Isto é pouco depois do dia de Pentecostes em Jerusalém. Várias coisas tinham acontecido. Os apóstolos foram desafiados pelos líderes religiosos e instruídos a não pregar mais em nome de Jesus. Eles haviam orado até que o lugar estivesse abalado onde estavam orando.
A seguir veremos a liberação que veio através das suas orações. Olhemos para a oração. É uma das minhas orações favoritas. Começamos em Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4:29 e 30. Essa é uma oração muito prática. Quero salientar que foi feita pelos apóstolos. Recebeu um endosso sobrenatural do Espírito Santo e está registrada no Novo Testamento. Então, não se consegue encontrar uma oração mais aprovada. Quantas vezes nós já oramos essa oração? Às vezes, nos nossos encontros de cura, eu desafio as pessoas e digo: estão dispostos a fazer esta oração comigo? Concede aos teus servos que com toda a ousadia falem a tua palavra, estendendo a sua mão para curar, e que sinais e maravilhas podem ser feitos pelo nome de Jesus. Eu digo: se não acreditam, não orem, mas se acreditarem, vamos orar juntos. Eu não me lembro de alguma vez termos orado dessa forma que não tivéssemos resposta de Deus. Avançamos para o versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar. Deus disse amém a essa oração, em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Eles foram cheios no dia de Pentecostes, mas isso foi um reabastecimento. Sabe que precisamos ser recarregados com bastante frequência? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Eles receberam mais do que pediram em oração, porque não conseguiram apenas os milagres. Continuando a ler. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. E o que é isso? Uma aliança. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Sem a graça de Deus, não funciona. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4:34-35. Não acredito que seja necessariamente um padrão para todas as situações em que a igreja se encontra. E eu pessoalmente tenho fortes reservas sobre legalisticamente impor uma situação na qual isso tem que acontecer, porque a ênfase ali estava no em todos eles havia abundante graça. Mas acho que é quando oramos e quando a graça de Deus está sobre nós, agimos como irmãos e irmãs em aliança, com o que seja apropriado numa determinada situação. Quero salientar também que havia autoridade apostólica. Eles colocaram as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Eu apenas transmito uma pequena observação que foi feita por um irmão meu, um dos meus co-anciãos, um irmão indiano, Mahesh Chavda. Ele disse isso e você pode avaliar. Os pastores costumam dizer que os dízimos pertencem à congregação e aos pastores, mas o ministério de um pastor, ministrado por Deus, é para conservar as coisas. A igreja primitiva colocou-os aos pés dos apóstolos, cujo ministério era alcançar. Eu acho que faz muita diferença. Na nossa igreja local, em particular, estamos lutando com muitas coisas, mas o nosso objetivo de compromisso é ter 50% de todos os nossos recursos para evangelismo humano, financeiro, seja o que for, e 50% para a congregação. E eu acredito que até isso está um pouco abaixo do nível do Novo Testamento. Mas quero avisar para que não seja manipulado em qualquer tipo de comunidade de aliança onde isso é feito pelo legalismo e não pela graça. Mais cedo ou mais tarde explodirá. Deve haver autoridade designada por Deus para ver se as coisas são bem feitas. Caso contrário, terá os aproveitadores que entrarão e serão apoiados por todos e não farão nenhuma contribuição. Foi Lenin quem disse:
de cada um de acordo com a sua capacidade e para cada um de acordo com a sua necessidade. Ele roubou isso do Novo Testamento, como muitas outras coisas. Mas essa realmente deveria ser a descrição de uma igreja. Não vamos falar sobre uma comunidade de aliança. Vamos apenas dizer uma igreja. De cada um de acordo com a sua habilidade, para cada um de acordo com as suas necessidades. Eu digo-lhe, quem são os cristãos felizes? São aqueles que estão dando conforme a sua capacidade. Não há mais nada frustrante do que sentar na igreja e não dar nada. No final, provavelmente, vai deixar de ir à igreja. Deixe-me apenas dar-lhe isso como uma imagem do resultado da nova aliança. Recomendo que olhe para a sua vida e considere as implicações dos relacionamentos de aliança com Deus e com seus irmãos. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.